Saudações a todos amigos, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer, podermos mais uma vez estarmos reunidos para mais um estudo. E voltando aqui a falar sobre os mártires, a importância dos mártires. E para nós é uma alegria, podermos, sempre que Deus assim nos permita, podemos compartilhar mensagens, em especial sobre os mártires. Deixa eu colocar aqui no ponto. Muito bem, está aí na tela. Hoje iremos falar sobre Estevão, que foi um mártir, uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. A importância e a mensagem que Estevão tem para a igreja dos últimos dias. Então, nesse momento, antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de fazer uma breve oração. Se você puder ficar de joelhos, eu irei me ajoelhar aqui e irei falar com o Senhor. Querido eterno Deus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudarmos a Tua Palavra, estudarmos sobre as fiéis testemunhas, os mártires, que nos deixaram um legado de fé, de determinação, de coragem, ao mostrar a Tua Palavra, mostrar o Senhor Jesus Cristo como o centro da Palavra. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a aprender o máximo possível com essas histórias que ficou registrada tanto na Tua Palavra como também na história secular. Te pedimos, ó Deus, a Tua iluminação, Teu Espírito Santo nos guia em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, falar sobre Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. O título está aí, Estevão, dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, apedrejado fora dos portões da cidade pelos libertinos em 34 depois de Cristo, pouco depois da morte de Cristo. O material que eu estou usando, que vocês podem acompanhar aí na tela, é o livro O Espelho dos Mártires. Só que eu estou usando a versão online e fazendo essa tradução através do Google. Esse livro, ele, infelizmente, até o presente momento, não temos a versão completa, que é mais de 1000 páginas. Mais de 1000 páginas. Só temos só uma parte, Eu tenho uma versão condensada desse material. Está aqui em mãos. Recomendo que vocês possam depois adquirir esse material. Não estou ganhando nada com isso. Falo para adquirir, para ter conhecimento. São histórias impressionantes de pessoas que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, se entregaram completamente ao serviço do Senhor, proclamando a verdade, a palavra de Deus, mesmo sobre ameaças, tortura e a morte. Então, material que depois eu posso estar apresentando esse material no canal. Então, aí diz assim, Estevão, que em grego significa coroa, era um dos 7 diáconos da igreja em Jerusalém, um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Atos capítulo 6, verso 5. Aí diz que ele era versado nas escrituras, nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e muito eloquente. Aconteceu que alguns da seita dos libertinos, sirineus, alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia levantaram-se e discutiram com Estevão e não puderam
resistir à sabedoria, ou seja, não puderam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ou seja, a sabedoria, um homem cheio de fé e cheio de sabedoria, da sabedoria de Deus. Eu gostaria de ler com vocês. Abra sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia aí, estiver próximo a você, pegue sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos, a versão Almeida Corrigida Fiel. Indo aqui para o livro de Atos, Atos capítulo 6, o verso 5, Atos 6, verso 5. Ele, como diz aí a leitura, o título da mensagem, né, o título do capítulo do livro online, diz assim, que Estevão foi um dos 7 diáconos. Então veja, diácono, eu não sei se você que está assistindo seja algum diácono da sua igreja, da qual você faz parte, você é membro, mas há uma importância muito grande. Já fica aí uma lição, um ensinamento, que ser um diácono, cada diácono precisa ser cheio de fé, de sabedoria e, claro, ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. No verso 5, diz assim, capítulo 6, verso 5 de Atos: E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. O verso 7 diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus, ela crescia. Imagina, os apóstolos estavam empenhados na oração, no ministério da palavra, e tinha os diáconos aí para ajudar, né, na obra do Senhor. E a palavra de Deus, imagina, esses homens, tanto os apóstolos como os diáconos, cheios de fé, homens que estavam empenhados em levar as boas novas de salvação, estavam comprometidos com a palavra de Deus, homens de oração. E Estevão aí, ele dá um destaque, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 10, o verso 17, diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, significa que Estevão era cheio de fé, porque a palavra estava nele, ele estava sempre a dar ouvidos à palavra do Senhor. Se você dá ouvidos à palavra do Senhor, você pode ser também como Estevão. Eu e você podemos ser e precisamos ser. Porque nesses últimos dias fica até uma pergunta, e essa pergunta é a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez, deixou por escrito na sua palavra, em Lucas no capítulo 18. No capítulo 18 tem uma mensagem, quando o Senhor diz assim, no verso 8 do capítulo 18: Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus voltar, achará fé na terra? Então tem uma mensagem, a mensagem de Estevão, ele como mártir, né, como uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo,
tem deixado um legado, um grande aprendizado de fé do Espírito Santo para o povo de Deus nos últimos dias, para a Igreja de Deus nos últimos dias. E o interessante é que essa pergunta de Jesus, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra, é respondida lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, quando diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vai ter um povo fiel que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus. Então, voltando aqui, diz assim, voltando aqui à leitura, o Espírito pelo qual ele falava, não puderam resistir à sabedoria, e o Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem. Agora, como se deu toda essa questão deles subornarem alguns homens? Por que fizeram isso? Voltando para a história de Estevão, lendo a palavra de Deus em Atos capítulo 6, o verso 8, diz assim, E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de fé e de poder. No verso de número 5, diz que ele era também homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito dons de cura, milagres. Então aqui diz que eles faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. O verso 9 diz assim: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Bom, aqui já começa acusações contra Estevão. Ouvimos, testemunhas subornaram os homens para que dissessem isso. Então, houve aí agora um falar falso contra a pessoa de Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Aqui na leitura da tela, diz assim, ouvimos ele proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus, instigar o povo e os anciãos e os escribas, e aproximando-se prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar santo, no caso aqui o templo, e contra a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos transmitiu. E todos os que estavam assentados no sinédrio olhavam fixamente para ele, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então, Atos capítulo 6, verso 9 até o verso 15. Olha, as testemunhas falsas disseram que ele não cessava de proferir palavras blasfemas contra o templo. Eu me surpreendo ao ver a história dos homens de Deus que foram perseguidos e as testemunhas falsas. Os falsos testemunhas se levantaram contra esses homens. E um dos ataques falou contra o templo, ou falou contra a cidade, contra Jerusalém.
Isso até faz lembrar da acusação, né, que foi feita ao profeta Jeremias. Jeremias também houve uma perseguição, né, contra ele, uma perseguição muito forte contra o profeta. E Jeremias ali, ele passou, né, por esse tipo também de perseguição. Todos os profetas de Deus passaram por perseguições. Todos os profetas que falaram em nome de Deus, exaltaram a sua palavra, passaram por momentos de perseguição e também de morte, né? Muitos foram mortos. E é interessante porque quando se fala sobre essa questão do profeta Jeremias mesmo, o profeta está firme, né, com Deus, está a falar as palavras do Senhor Deus, e as pessoas se inflamam, se perde o controle emocional e se inflama a tal ponto de querer matar o profeta. E eu acredito que vocês lembram, né, do relato do profeta Jeremias. Eu acredito que é no capítulo 23, quando ele fala o que aconteceria com Jerusalém, o que aconteceria com o templo. E daí há uma perseguição contra o profeta. Mas os homens ali se levantam para proteger, né, o profeta. Homens falam, dizem, olha, mas não se levantou também outros profetas que também falaram, né, deram repreensão? Mas se não fosse isso, os homens teriam destruído o profeta Jeremias naquele momento. Porque falou contra a cidade, falou contra o templo. E hoje não se dá o mesmo? Quando uma pessoa cheia do Espírito do Senhor começa a proferir a mensagem de Deus, mensagem de reprovação, muitos se levantam e dizem, olha, está falando contra a igreja, está batendo na igreja. E assim acaba que se levantando uma perseguição contra o tal mensageiro. Bom, isso aconteceu no passado. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia, fazermos os nossos estudos, as nossas pesquisas, para que vejamos que sempre aqueles que proferiram a palavra do Senhor, palavras de repreensão, para a salvação daqueles que estavam recebendo essas palavras de repreensão, ficar bem claro que esses mensageiros, eles estavam sendo usados por Deus. Então, vale lembrar disso, para que não sigamos a maioria e assim venhamos a lutar, contra aqueles que estão falando a palavra de Deus. Só um instante, eu gostaria de ler aqui alguns textos. Tem palavras, quando o profeta Jeremias ele diz, ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitareis sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos,
e frutificarão e se multiplicarão. Veja uma mensagem aqui, através do profeta, contra os pastores. Os pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Tem você como líder da sua igreja, como pastor, visitado as ovelhas do Senhor? Ou tem afugentado elas, tem dispersado? Ele também, o profeta, ele fala contra os falsos profetas. No capítulo 23, ele diz no verso 13: nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizam da parte de Baal e fazem errar o meu povo. Falsos profetas não profetizavam, não falavam a palavra do Senhor, mas falavam palavras de engano, profetizavam da parte de Baal e fazia errar o povo. Ele diz: mas os profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, comete adultérios e anda com falsidade e fortalece as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Olha que palavra forte de repreensão. Palavra contra os falsos profetas. Eles têm se tornado para mim, isso foi a mensagem do Senhor através do profeta Jeremias, como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Aí ele até diz assim, o verso 23, ou melhor, o capítulo 23, o verso 29, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furta. Quais profetas o Senhor é contra? Que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Que furta as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua própria linguagem, dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, e por aí vai, as repreensões do Senhor. Repreensões fortes. E daí, no capítulo 26, o profeta faz uma exortação ao arrependimento. E no verso 8 diz assim, eu disse que o capítulo 23, o profeta ali, ele começa a dar uma mensagem de repreensão. Muitas vezes ele dá essa mensagem de repreensão. No capítulo 26, verso 8, ele diz assim, sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas, e todo o povo dizendo, certamente morrerás. Interessante que esse povo que agarrou o profeta, sacerdotes e os profetas. Olha, homens que se dizia ser homens de Deus, que pelo menos deveria ser. Aí o verso 9 ele diz, por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa? Se referindo ao templo, E esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Aí diz assim, então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Este homem é réu de morte, olha, porque falou contra esta cidade. O verso 12 diz assim, e falou Jeremias
a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Olha, os príncipes aí se levantaram para defender o profeta. Homens de coragem, homens que ouviram a palavra, atenderam, tiveram consideração para com o profeta. O verso 17 diz assim: também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o nome desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Aí eles fizeram uma pergunta, né? Mataram o profeta Miqueias, porque falou isso? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Porém a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregasse na mão do povo para ser morto. Interessante, né? Que esses homens príncipes, os anciãos, saem em defesa do profeta. A mensagem do profeta foi uma mensagem de repreensão, uma mensagem que não gostaram, né? Porque estava falando contra o templo, contra a cidade, ia ser destruída, falar contra a casa do Senhor. As pessoas não estão tendo o mesmo tipo de zelo, sem entendimento hoje. Falou, está batendo na igreja. Tem que se parar e verificar. É a palavra do Senhor? Até porque tem algo bem interessante. Irei compartilhar com os amigos aqui outra passagem bíblica. Está lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz assim. Hebreus capítulo 12, o verso 5. Olha a mensagem, Hebreus capítulo 12, verso 5.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por eles forem repreendido. Então o Senhor diz que corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se somos filhos de Deus, não iremos estranhar o açoite da repreensão, não iremos desmaiar quando por eles forem repreendido, porque ele diz: não despreze a correção do Senhor. Nós não iremos desprezar. Em Apocalipse, no capítulo 3, olha a mensagem para a última igreja, a fase da última igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Olha o que ele diz. Apocalipse capítulo 3, o verso de número 19. Eu repreendo, isso aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando para a sua igreja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então a repreensão, o castigo, o açoite, a vara da repreensão, palavras de repreensão são proferidas para aqueles que o Senhor ama. Então a repreensão muitas vezes parece dura, mas é para nos salvar, porque o Senhor nos ama. E não devemos desprezar, a correção. Então nós vimos aí que com o profeta Jeremias houve uma tentativa de morte, assim, O povo chegou a ele, os sacerdotes, ali os profetas, os falsos profetas, os sacerdotes também que não estavam, mas na verdade já viviam numa corrupção, estavam num estado de corrupção, então não estavam se corrompendo, mas já estavam corrompidos, essa é a verdade. Então eles foram para cima do profeta com o objetivo de destruí-lo, de ali prendê-lo e acabar com o profeta. Mas a mensagem vinha de Deus e eles estavam tão cegos com o zelo em defender paredes, um local geográfico, mas não perceber, mas essa mensagem vem do Senhor, e queriam destruir o profeta. Com Estevão, voltando aqui à leitura, diz, olha, ele fala contra o santo lugar, contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus Nazaré destruirá este lugar. Nossa, a mesma acusação que foi feita para Jesus. As testemunhas falsas também disseram isso de Cristo. Quando vamos para Mateus capítulo 27, se eu não me engano. Só conferir aqui. Mateus capítulo 27. Não, na verdade, capítulo 26. Capítulo 26, o verso 59 do capítulo 26. Olha o que diz. Olha o que diz. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos sacerdotes. Lembra que com o profeta Jeremias ali, sacerdotes, sacerdotes que corruptos, tinham se corrompido com os falsos ensinos, a adoração falsa,
Ora, os principais sacerdotes e os anciãos lá na história de Jeremias se levantaram, né? Acredito que muitos, não sei se todos, para defender o profeta. Nesse caso aqui, os anciãos estavam juntos com os sacerdotes para forjar aí um julgamento falso, dar uma sentença, procurar, né, levar uma sentença de morte para Jesus. E diz assim: todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus. Interessante. Eles buscavam falso testemunho. Eles não queriam saber da verdade. Um falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte. Olha. O verso 60 diz assim: e não achavam. Estavam procurando, mas não achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achava. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. O verso 61 diz assim: disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 2 testemunhas falsas proferiram essas palavras, né, dizendo: Este disse, se referindo a Jesus, eu posso derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Veja mais uma vez agarrados ao templo, a paredes, e não estava nem aí para aquele que um dia deu toda a instrução para a construção do templo. Uma adoração, a corrupção já estava tamanha, né, entre eles, porque eles não percebiam o Senhor do templo, que estava ali sendo acusado de maneira falsa, buscando falsas testemunhas para o acusarem, para dar-lhe a morte. Agora, interessante, porque no capítulo, indo para João, o evangelista João, no capítulo 2, capítulo 2, o verso 19, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Usaram essa fala, mas Jesus não falou, se referindo ao templo, o espaço ali, né, físico, as paredes. Ele não estava se referindo ao templo, mas ao templo do seu corpo. Mas usaram isso num julgamento falso contra Cristo. Então aqui o verso, voltando lá para Mateus capítulo 26, eles usaram isso, né, no verso 61, diz isso. Jesus também foi acusado de ir contra as Escrituras, né, de ir contra a palavra de Deus. Assim como aqui a acusação a Estevão, né, dizendo que ele estava falando contra a lei. Jesus ele veio para exaltar a lei. Os apóstolos também exaltaram, né, a lei de Deus. E agora Estevão, um dos 7 diáconos aí, recebe uma acusação, né, de falar contra ele. Ele fala contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos transmitiu. E todos os que estavam assentados no sinédrio, olhando fixamente para ele, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Nossa, aqui eu imagino que cena impressionante, né? O rosto de Estevão ali está como o rosto de um anjo. Continuando a leitura, diz assim: Então o sumo sacerdote lhe perguntou:
é verdade isso? Diante disso, aquele homem, temente a Deus, explicou-se e respondeu, com muitas razões. Além disso, como que falando em línguas divinas e apresentando argumentos irrefutáveis, citou muitas passagens do Antigo Testamento para demonstrar que Cristo é o verdadeiro Messias e que o Evangelho é verdadeiro. Olha, Estevão ele citou muitas passagens do Antigo Testamento para demonstrar que Cristo é o verdadeiro Messias. Ou seja, Estevão era um homem cheio de fé, ou seja, a palavra de Deus estava na vida desse homem, na mente desse homem. E ele citou, diz aí, muitas passagens do Antigo Testamento. No capítulo 7 de Atos capítulo 7, Estevão ele começa a falar de toda a história do povo de Deus e falar de pontos marcantes, né, na história. No verso 1 do capítulo 7 ele diz, e disse o sumo sacerdote, na verdade o sumo sacerdote diz, né? E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, agora Estevão ele começa a falar no verso 2, ele diz, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra, dentro da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. Eu julgaria a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E daí Estevão ele começa a falar da aliança no verso 8, né? A aliança da circuncisão. Isaac ele foi gerado, né? Foi circuncidado ao 8º dia, Isaac a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Então ele começa a falar também dos patriarcas, né? Que movido de inveja venderam José, mas Deus o livrou. E daí ele vai contando toda a história, né? O que José passou ali no Egito, depois sendo feito governador, depois os patriarcas ali, né, os 12 vão para o Egito, enfim, ficam ali com José, e ele sai contando toda a história para apresentar Jesus, né, que ele é o Messias, que ele veio de toda essa linhagem. Começa a falar de Moisés, da libertação, e tem um ponto bem interessante. O verso 35 diz assim, a este Moisés ao qual havia negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Como príncipe libertador, essa palavra libertador faz lembrar da liberdade religiosa. Aquele pessoal estava ali no Egito preso, não podia adorar o Deus verdadeiro ali diante da apostasia, diante da idolatria. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Ele aqui faz menção, né, de Moisés, até quando ele fala também sobre Davi. E é interessante porque Estevão ele está cheio do Espírito do Senhor e citando a palavra de Deus. Aqui, continuando a leitura, diz, mas quando ele começou a falar com grande fervor e a expor
Aí a sede de sangue de seus acusadores e a ira deles se acendeu ainda mais contra ele, pois essas coisas os feriam profundamente, e eles rangiam os dentes contra ele. Esses homens, eles queriam a todo custo contradizer, refutar, acabar de uma vez por toda com Estevão. A mensageira do Senhor, Ellen White, neste livro aqui que eu tenho em mãos, Atos dos Apóstolos, tem um capítulo nesse livro, capítulo 10, o primeiro mártir cristão. Tem uma citação aqui que eu acho bem interessante, que diz assim: judeus, é o terceiro parágrafo, segundo parágrafo, judeus eruditos de países circunvizinhos foram convocados para o fim de refutar os argumentos do prisioneiro, no caso de Estevão. E Saulo de Tarso estava presente e tomou parte importante contra Estevão. Judeus eruditos, homens de grande erudição, de grande saber, foram convocados com a finalidade de refutar os argumentos de Estevão. Mas não podia, como diz a história aí, não podiam refutar, contradizer Estevão. Até uma promessa, do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Olha o que diz. Lucas capítulo 21, o verso 14 e 15, diz assim: Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Olha, aqui a promessa. Jesus, ele diz que proponde, pois, em vossos corações não premeditar. Não fique premeditando como a vez de responder quando forem levados a julgamento, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir. Essa promessa, ela aconteceu na vida deste homem, de Estevão. Não puderam contradizê-lo. Em Marcos também, referente a essa promessa, e tem uma sabedoria na qual não poderá ninguém contradizer, aqueles que querem acabar com a verdade, com as testemunhas do Senhor. Em Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13 diz assim: o capítulo 13, verso 11: Quando, pois, vos conduzirem, vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo fala através das testemunhas do Senhor. O objetivo do Senhor Deus é, através de você, usar você e a mim no desfecho final deste grande conflito, nos usar para sermos instrumentos nos quais o Espírito Santo possa falar e apresentar a verdade ficar clara perante aqueles que querem contradizer, perante aqueles que estão a ouvir e tomaram uma decisão assim, pela verdade e em prol da verdade. É outra coisa bem interessante, porque falar sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo, lembramos do fruto do Espírito, ali em Gálatas capítulo 5,
5, verso 22 e 23, o fruto do Espírito. Mas uma pessoa que está também com o Espírito de Deus, ela profere repreensão. E daí é importante estarmos atentos a esses detalhes, para não lutarmos, para não perseguirmos aqueles mensageiros de Deus que estão dar a trombeta, o sonido certo. Quando vamos para o livro do profeta Miqueias, capítulo 3, o verso 8 diz assim: Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Estou cheio do poder e do Espírito do Senhor. Quando se está cheio do poder e do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para o quê? Para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de poder de Deus, como diz o texto, é anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. É anunciar para a igreja, Israel, a igreja de Deus, a igreja, o Israel moderno, a igreja de Deus nos últimos dias. Falar a respeito, anunciar a sua transgressão, mostrar o seu pecado. O profeta Isaías também, ele diz algo semelhante. Isaías capítulo 57. Olha o que diz. Isaías 57. Isaías 57. Na verdade, Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58 diz assim: o verso 1: Crama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deve-se fazer um anúncio de repreensão. E os que estão com o Espírito do Senhor faz isso. Eles não só pregam sobre o amor, sobre os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas a repreensão também é uma mensagem de amor, porque o Senhor repreende aqueles que o amam, como vimos lá em Hebreus no capítulo 12 e também lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Então, características de mensageiros de Deus nos últimos dias que irão anunciar a palavra do Senhor. É uma palavra de repreensão, não se esqueça disso. E se você está sendo repreendido, dê graças a Deus, porque é uma prova que Deus te ama. Como ele bem falou, não é? Em Apocalipse 3, verso 19: Eu repreendo e castigo ou disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O zelo que Deus requer é para nos levar a um arrependimento. Cada um de nós, individualmente. Voltando aqui à nossa leitura, diz assim: Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Versículos 55 e 56. Mas eles gritaram em alta voz, tamparam os ouvidos, correram unânimes contra ele e expulsaram-no da cidade.
Ele agora já era uma ameaça, está ali na cidade, tem que expulsar. E assim aconteceu, né? Com os mensageiros de Deus. Tem relatos, né, da Idade Média, a perseguição. Muitas vezes o mensageiro vinha ali com uma palavra, com uma mensagem que não era, na maioria não era aceita, e o mensageiro era expulso, né, da cidade. Então já aconteceu no passado uma repetição. E aqui diz assim: mas eles gritaram em alta voz, tamparam os ouvidos, correram unânimes contra ele, expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes, suas roupas, aos pés de um jovem chamado Saulo. Que está Saulo. Os versículos 57 e 58 do capítulo 7 diz isso. Mas iremos agora analisar essa parte. Mas eles gritaram em alta voz, tamparam os ouvidos. Isso faz lembrar de algo muito importante. 2 Timóteo, capítulo 4. Veja que nós lemos aqui que Estevão citou muitas passagens do Antigo Testamento. Ele estava citando as Escrituras para demonstrar que Cristo era o verdadeiro Messias e que o Evangelho é verdadeiro. O texto que eu irei ler agora, e convido você a ler juntamente comigo, 2 Timóteo capítulo 4, olha o que diz. Conjuro-te, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Estevão, ele pregava a palavra. Eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, que estava nele, na sabedoria de Deus. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, vai vir o tempo. O apóstolo disse que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pregues a palavras, corrijas, repreendas. Olha, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Jesus diz lá em João capítulo 7, verso 17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Você vai compreender, se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai compreender a respeito da doutrina, se ela é de Deus, se o ensino é de Deus, ou se a pessoa ela fala por si mesmo. Mas diz aqui que nos últimos vai vir o tempo e que essas pessoas não suportarão a sã doutrina. Ela vai sentir com coceira nos ouvidos, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas próprias cobiças. Aí é falado da palavra, é uma palavra de
de correção, de repreensão, não quero saber. Eu vou agora procurar doutores, homens, como existia no tempo aí do diácono Estevão. Eu vou querer saber desses. E fala que eles irão se desviar, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não irão querer saber da verdade. Jesus, na sua oração, no capítulo 17 de João, verso 17, diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa verdade que é a palavra de Deus, muitos vão desviar os ouvidos da verdade. Vão se voltar às fábulas. Viu aí como tem uma ligação? A vida de Estevão com os mensageiros de Deus para os últimos dias. Mensageiros de Deus pregando a palavra, corrigindo, repreendendo, exortando com longanimidade, ou seja, com paciência e com doutrina. Muitos estão falando hoje em dia, Não, eu não quero saber de doutrina. Eu quero saber de Jesus. Qual Jesus? O Jesus que não prega doutrina? Quando Jesus acabou o seu sermão no monte, o sermão do monte, como é conhecido, Mateus capítulo 5, eu vou ler esse verso. Mateus capítulo 5 fala do sermão do monte. No finalzinho do sermão, no final do sermão, no capítulo 7, o verso 28, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Mas diz que aqueles que não querem ouvir, eles amontoarão para si doutores, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Está pregando, mas é contrário àquilo, o meu desejo é contrário àquilo que eu penso. Então eu quero saber dos doutores. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e vão se desviarão os ouvidos da verdade. Então, voltando aqui, diz assim: entretanto, ele clamou e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essas palavras foram proferidas por Estevão. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Interessante, Porque mesmo ele sendo apedrejado, ele fala aí que ele clamou e disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E ajoelhando-se, a igreja dos últimos dias tem gastado tempo em se ajoelhar, porque este mártir aqui se ajoelhou num momento bem crítico da vida dele. Estava diante agora da morte, estava morrendo ali, e ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Então todos puderam ouvir essa oração: Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus, ele ensinou, está lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte,
Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o verso de número 44, Jesus ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Estevão ele seguiu isso. Ele orou pelos que maltrataram ele e os que estavam perseguindo ele, a tal ponto que agora estava tirando a vida dessa testemunha fiel, né, Estevão. Aí o Senhor Jesus diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Estevão, um mártir, uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo, mas um filho de Deus, orou em voz alta e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Assim terminou Estevão, um homem íntegro, para quem a honra de Jesus Cristo era mais preciosa que a própria vida. Disse que ocorreu no ano 34, após o nascimento de Cristo, no 19º ano do reinado de Tibério, que tinha 38 anos de idade. Aconteceu no 7º ano após o batismo de Cristo. Aqui diz assim: tendo ocorrido isso, alguns homens tementes a Deus cuidaram do corpo e o levaram à sepultura, lamentando profundamente este piedoso mártir. As pedras eram para ele como rios de doçura. Ó, que interessante, né? Então, aí nós temos essa mensagem de mais um mártir do Senhor Jesus Cristo, que tem uma mensagem, a vida dele, o que ele ensinou, pregou, os sinais, especialmente diante do julgamento, o que ele falou ali para apresentar Jesus, citando toda a história do povo de Deus, os pontos marcantes, fica como ensinamento para a última igreja, para a fase da última igreja do Senhor Jesus Cristo, para que essa geração possa estar atenta aos mensageiros de Deus e pararem, né? Não tomarem uma decisão precipitada de querer silenciar aqueles que estão repreendendo, aqueles que estão corrigindo. Em Apocalipse, eu acho interessante, Apocalipse capítulo 13 fala de uma besta, a primeira besta de Apocalipse 13, que persegue, que vence os santos. Apocalipse 17 fala também de uma igreja falsa. Babilônia, confusão. Em Apocalipse 18 fala dessa Babilônia, ou seja, dessa igreja, que é apresentada em Apocalipse 13 como esse poder perseguidor que persegue os fiéis de Deus. Todos aqueles que querem viver fiéis aos mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. E nos últimos dias, nos momentos finais, esses fiéis irão ser perseguidos porque falaram contra a cidade. Agora não mais é um local geográfico, assim como o profeta falou em repreensão, o profeta Jeremias no capítulo 26. Não mais sendo acusados falsamente, como foi Estevão, né, dizendo que estava falando contra o santo lugar, contra o templo, né, contra a casa de Deus.
Mas esses estão falando os fiéis dos últimos dias, que muitos irão passar pela morte, serão mártires do Senhor Jesus Cristo. Irão falar sobre um sistema falso de adoração, Babilônia, que em Apocalipse 18 é comparada à grande cidade. E esses mensageiros, eles dizem, aqui em Apocalipse 18, diz assim, o verso 1: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra será iluminada com a glória desse anjo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E esses mensageiros cheios do Espírito de Deus irão clamar. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Esses irão pregar, os mensageiros de Deus, iluminados, cheios, com a glória de Deus, iluminados com essa glória. Irão dizer: olha, sai dela, povo meu. Há um povo que está em Babilônia, nessa confusão religiosa, na adoração falsa. Sai dela. Deus tem um povo lá, esse povo vai sair. Irão dar ouvidos à voz do Senhor. No capítulo 18, ainda, no verso 10, diz assim: Estando longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Outro verso aqui diz assim, o verso 16, dizendo: Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então aqui fala no capítulo, descreve aqui no capítulo 18 a destruição de Babilônia, que é apresentada no capítulo 17 como a mãe das prostituições e abominações da terra. Capítulo 17, verso 5. Essa mulher, uma igreja falsa, uma igreja que é considerada mãe porque tem as suas filhas. No verso 6 diz que vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a maravilhei-me com grande admiração. Essa mulher, que é chamada de Babilônia, da cidade, a grande cidade, a cidade forte, como diz no verso 10 do capítulo 18, a grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade. Esse é o sistema, essa igreja é a igreja de Roma, a igreja papal, todo o sistema. Os protestantes identificaram esse sistema papal, a religião falsa, a religião perseguidora. Então, todos que falarem contra esse sistema, no final, contra a união que esse sistema irá conduzir todos na terra para que adorem, levem a uma adoração falsa, todos aqueles que não concordarem com a ligação
que essa igreja irá fazer com o Estado, irão assim ser perseguidos e serem mortos, assim como foi Estevão. Irão vir muitas testemunhas falsas a falar contra os mensageiros de Deus. Mas lembre, todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo, é demonstrado na vida deles o fruto do Espírito. Mas também a mensagem deles são mensagens de repreensão, como diz lá em Miqueias, como diz lá em Isaías, os textos que foram apresentados aqui, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, verso 2, verso 3. Pregues a palavra. E a palavra de Deus, que é a verdade, vai permanecer para sempre. Convido você nesse momento a junto orarmos. Oremos. Querido eterno Deus, nos ajuda, Pai Celestial, a não nos desviarmos da verdade, mas estarmos prontos, firmes até o fim, não nos desviando, mas permanecendo, Deus, seguindo os Teus passos. E levando a mensagem, que muitas vezes é uma mensagem de repreensão, de correção, nos quais muitos não querem ouvir, mas aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. E é um povo que está nessa confusão religiosa em Babilônia, que precisa sair, ouvir a verdade e sair do erro, do engano. Ajuda esses, ó Deus, para que eles não fiquem presos no engano, mas sejam libertos pela liberdade do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.